Olá, bom dia. O Senado vai propor a regulamentação do teto do funcionalismo para impedir os supersalários. Foi instalada nesta quinta-feira a chamada Comissão Especial do Extrateto. A comissão especial terá 20 dias para rastrear os casos de servidores que ganham mais de R$ 33.763, salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o limite máximo estabelecido na Constituição. O presidente do Senado lembrou que desde 2013 a casa identificou e interrompeu os pagamentos acima do teto para os seus servidores. Agora, cabe à comissão propor o melhor modelo para acabar com o problema em todo o país. O que nós vimos com relação a denúncias de pessoas que estão ganhando 90, 70, 80, 150, 200 mil reais, isso é uma assinte a esse país tão desigual. O presidente da comissão é Otto Alencar, o vice-presidente, Antônio Anastasia, e a relatora é Cátia Abreu. A senadora quer realizar audiências com o presidente da República, Michel Temer, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pois o pagamento acima do limite acontece nos 3 poderes. Para a relatora, os abusos acontecem por causa da falta de regulamentação. Ela considera que são 2 os principais problemas. Primeiro, o aumento automático de salário de acordo com o aumento do salário do Supremo Tribunal Federal, e isso é automatizado para os estados, trazendo um transtorno imenso nos orçamentos dos governos dos estados. E o segundo ponto, o contrabando de benefícios que são transformados em salários. Não dá mais para inventar benefícios, criar benefícios, inclusive até separando eles da folha principal para não ser justificado como salário. Nada justifica, em determinados casos, o auxílio moradia. Quando ainda alguns poderes, principalmente nos estados, ainda incluem auxílio moradia retroativo de até 10 anos, como eu vi no estado de Tocantins. A Comissão de Desenvolvimento Regional faz hoje uma audiência pública em Cuiabá, Mato Grosso. O colegiado está avaliando o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, como explica o senador Wellington Fagundes. Cuiabá está no centro da América do Sul e também no centro do Brasil. E o aeroporto de Cuiabá é o segundo maior aeroporto em área do Brasil, e lá nós vamos discutir a melhor forma de proporcionar uma melhoria na integração através da aviação civil. Com mais essa audiência, concluiremos o nosso relatório com as recomendações para o governo, assim como também faremos isso em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A audiência pública será no auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso a partir das 9 da manhã. Esta semana, a PEC 55, que limita os gastos federais, avançou no Senado. A proposta foi debatida em audiência pública e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 19 votos a 7. A PEC 55 começa a ser discutida em plenário na quarta-feira, dia 16. Na terça-feira foi realizada uma audiência pública para a discussão da PEC 55, conhecida como a PEC do Teto. A proposta de emenda à Constituição estabelece que os gastos federais só podem ser corrigidos pela inflação acumulada no período de 12 meses, que se encerra em junho do ano anterior. O teto tem validade de 20 anos, mas pode haver uma revisão após 10 anos de vigência. Inicialmente, somente os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça participariam da audiência, mas um acordo incluiu os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre os convidados que foram indicados pelo governo, Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que a proposta é necessária para restabelecer o equilíbrio das contas públicas e que aumento de impostos não resolverá o problema. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Professor de Economia da Universidade de Campinas, Pedro Zalu Bastos, indicado pela oposição, afirmou que a PEC pune os mais pobres, porque haverá corte de gastos em saúde e educação, e defendeu a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando
Fernando Henrique Cardoso, em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. A quarta-feira foi o dia da votação na Comissão de Constituição e Justiça. A oposição apresentou mais de 50 emendas e 2 votos em separado. Um do senador Roberto Requião, outro do senador Randolfo Rodrigues. Todas as iniciativas foram rejeitadas. A comissão aprovou por 19 votos a 7 o texto do relator da matéria, senador Eunício Oliveira. A oposição disse que vai insistir na proposta de um referendo popular. Ela é antipovo atual e antipovo futuro, ante as gerações que virão, pelo seu caráter de congelamento de qualquer tipo de investimento nas áreas sociais. A oposição apresentará proposta de referendo, se for derrotada no voto em relação à PEC. E iremos, se necessário for, até ao Supremo Tribunal Federal. O senador Ricardo Ferraço defendeu a PEC 55, citando o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis. E responsabilidade fiscal não tem ideologia. O debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite do gasto público é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. Muitas prefeituras e estados, além da União, querem vender créditos para receber agora o dinheiro que devedores prometem para o futuro. O Tribunal de Contas diz que isso é ilegal e o assunto está no Senado. Este é um dos temas do programa Município Brasil, que estreia neste fim de semana. A palavra securitização vem do inglês. Securitization. Quando uma pessoa ou empresa deixa de pagar multas ou tributos, o município, o estado ou a União fica com um crédito a receber. O primeiro município a vender os créditos a que tem direito foi Belo Horizonte, em 2009. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o Distrito Federal fizeram operações semelhantes, mas todas foram suspensas pelo Tribunal de Contas da União. A insegurança jurídica sobre a venda de créditos públicos gerou pressão para que o Congresso regulamente essas operações. Mas toda essa polêmica aqui de fora sobre o tema continua lá dentro. Compram isso por um valor ínfimo e daí a dívida vai aumentar porque na hora de pagar se receberão pelo valor de face. É uma pilantragem do mercado. Não é uma dívida que o Estado tem com o banco, é apenas uma venda que o Estado fez com a garantia dos recebíveis. O Município Brasil é neste sábado às 8 da noite. Haverá reprises no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde, aqui na TV Senado. Você também poderá assistir ao programa atual e a outras edições em nossa página na internet. Você acompanha outras notícias ao longo da programação nos boletins do Senado agora. Obrigado pela audiência e uma boa sexta-feira para você.